Olá, meus amigos, tudo bem? Primeiramente, eu quero agradecer o convite da FAP Saúde, da AMBO. Quero agradecer imensamente a Angevan e a Ângela da Angevan por trazer esse tema tão pouco falado e tem tanta aplicabilidade clínica. Meu nome é Luiz Felipe Mendes Caquete, eu sou médico e hoje eu vou abordar um tema bem legal para vocês. Eu vou falar de hidrozonioterapia, um potente transcritor epigenético. E nós vamos falar desde o esporte até a estética avançada. Eu vou tentar, nesses 40 minutos, sintetizar de forma bem simples para vocês. Primeira coisa, a gente tem que recordar o que é o ozônio. Se vocês verem aqui, primeiramente, eu tenho um átomo de oxigênio, que é o O1, para você entender, é o O. Depois eu tenho a molécula de oxigênio, como nós a conhecemos, que é o O2. É uma molécula diatômica. E através da descarga energética, algum mecanismo energético, eu consigo formar o O3, molécula triatômica, o ozônio. Muito bem. Como é feita a geração de ozônio? Primeiro eu vou mostrar o esquema para vocês de um gerador de ozônio medicinal. Aqui no começo da tela vocês vão ver o O2 medicinal, um cilindro de oxigênio medicinal, onde eu tenho uma regulagem de fluxo desse oxigênio, a produção através da descarga elétrica, normalmente uma descarga corona, controle da concentração de ozônio, e aí eu tenho o ozônio pronto para uso. Se eu não utilizo, esse ozônio sai por um catalisador no ambiente, sendo convertido novamente em oxigênio. Ou eu posso captá-lo através aqui das válvulas e fazer a liberação em seringa, em várias outras formas, em bag, em bolsas, tudo bem? É dessa forma que é feita. Então eu preciso sempre de energia para fazer o ozônio. Maravilha. Quando a gente for falar de hidrozonioterapia, a gente não usa oxigênio medicinal como matéria-prima. Nós usamos o ar ambiente. O ar ambiente, nós temos 21% de oxigênio. O restante praticamente é nitrogênio. Nitrogênio. E um pouco de dióxido de carbono, argônio e outros gases. Ótimo. Por que eu estou falando isso? Porque isso foi um fator confusional muito grande por muito tempo. A questão da hidrozônio funcionar ou não. E a gente sabe consagradamente e cientificamente as aplicabilidades incríveis que a gente tem com a hidrozônio. Então, na coluna esquerda, aqui o gerador medicinal que eu falei até agora. Somente ar puro, 99,9% de pureza, não contém nitrogênio. A produção de ozônio é precisa e calibrada. A produção de acordo com e a gente usa uma dose, além da produção, de acordo com a janela terapêutica. E é para uso endógeno e exógeno. É através desse gerador medicinal que eu vou poder fazer uma grande autoimunoterapia, eu vou poder aplicar o ozônio, por exemplo, de forma subcutânea, periarticular e intraarticular. A hidrozonioterapia, eu uso ar ambiente. Isso não deixa de fazer a terapêutica. A gente necessita de volume de água adequada nessa hidrozônio para conseguir concentrações mais precisas, manter uma concentração precisa para o banho. Nunca deve ser ingerida. O ozônio gerado por ar ambiente nunca deve ser ingerido, tá bom? Que eu quero dizer a água, no caso aqui, para vocês entenderem. No caso, isso comparando até com geradores de água que tem em casa, os comerciais. Essa água não é para ser ingerida. É somente para uso exógeno. Perfeito. Aqui está um exemplo de um gerador medicinal que usa oxigênio como matéria-prima. Uso endógeno e exógeno. E aqui eu tenho um gerador, na verdade, o único gerador que nós temos homologado e que tem estudo científico em cima dele, provando as suas concentrações, tá? E aplicabilidades em seus diversos programas. Perfeito. Este usa ar ambiente.
ele usa ar ambiente para gerar ozônio, mas também gera compostos nitrosos. Isso que eu quero explicar para vocês. Ó, aqui está o gerador, para vocês verem. Eu tenho esse balde, não um balde, eu não quero desmerecer a vasqueta, falando assim, mas isso é uma vasqueta que a gente chama. Eu tenho o meu tapete, que é responsável, esse tapete azul aqui em cima, ele é responsável pela formação das microbolhas. Essas microbolhas são muito importantes para que os ozonídeos sejam formados na água e o ozônio não chegue à superfície e não seja inalado. Eu tenho várias outras aplicabilidades, que é a vasqueta aqui, que a gente usa o mesmo gerador para a vasqueta, para tratamentos de micose nas unhas, pés diabéticos, a gente usa para pé dilúvio também, para alguns pacientes na estética. E aqui eu tenho um controle, que é o coração desse aparelho, onde tem todos os programas terapêuticos, desde estéticos, desportivos, tá? Relaxante, para celulite, noturno, tá? Tenho para pós-treino, é muito legal. Muito bem, aqui só para a gente entender de uma vez por todas. Quando eu uso oxigênio puro no gerador medicinal, eu faço oxigênio-ozonioterapia, é para uso endógeno mais exógeno. Quando eu uso ar ambiente, 21% é oxigênio, 78% nitrogênio. Eu uso um gerador, no qual também tenho compostos nitrosos, mais O3. E o uso é apenas exógeno. Ótimo. Para a gente falar um pouquinho mais sobre a hidrozonioterapia, eu vou ter que fazer uma breve recordação de função mitocondrial. Quando a mitocôndria está muito feliz e contente funcionando, eu tenho uma respiração celular adequada, vocês estão vendo à esquerda aqui, formação de moléculas de energia, ATP, NAD, ATP, eu tenho um pouco de formação de espécie reativa de oxigênio, que está simbolizada como ROS, eu tenho sempre uma adaptação celular aguda, ao passo que o ROS também ele tem a função de desligar do KIP1, que está na crista mitocondrial, essa via epigenética chamada NRF2, na qual eu transcrevo principalmente essas 3 potentérrimas enzimas antioxidantes, que é a superóxido dismutase, catalase e glutationa peroxidase. Ao passo que essa mesma transcrição do NRF2 vai ao meu núcleo celular e tem um efeito maestro do DNA, controlando diretamente 2.000 genes do DNA. DNA nuclear, tá? Não do DNA mitocondrial. Maravilha. Então aqui o mesmo esquema, mostrando também o NRF2 fazendo moléculas de energia como NAD. Tudo bem? Perfeito. E quando minha mitocôndria se torna disfuncional, o que acontece? Muito bem. Primeiro, hábitos e vícios. A gente sempre tem que olhar isso para os pacientes. Drogas, tabagismo, deficiência vitamínica, deficiência mineral, doença viral crônica, álcool, poluição, fadiga adrenal ou disfunção adrenal, como eu gosto de chamá-la, menopausa, sedentarismo, obesidade, metais pesados, xenobióticos, contaminantes e os famosos disruptores endócrinos. Tudo isso leva à disfunção mitocondrial e também formação de radicais lesivos diretamente. Tudo bem? Essa mitocôndria disfuncional, eu tenho uma alteração real da respiração celular, diminuindo minha produção de ATP. Quais os pacientes que vocês já não atenderam que vêm com queixa de cansaço crônico? E vocês reviram o paciente, às vezes pesquisam síndrome da fadiga crônica e não acham nada laboratorialmente que você, ou em imagem, né, que vocês consigam achar a raiz do problema. Tá? Pode ser uma disfunção mitocondrial. Essa mitocôndria disfuncional, eu tenho aumento da produção de espécies reativas de oxigênio, que não só faz um estresse oxidativo transitório, mas faz um estresse oxidativo contínuo, que essa é a problemática. O que a gente tem que entender de uma vez por todas, que o estresse oxidativo transitório é adaptativo. É ele que faz muitas das vezes, ou a maioria das vezes, a musculatura se adaptar ao exercício. A gente precisa do estresse oxidativo transitório. O contínuo, ele leva à metilação do DNA. E muitas das vezes, se você tiver sorte, morte celular. Porque uma metilação de DNA contínua, essa lesão no DNA, vai gerando anomalias de comunicação celular, podendo transcrever células anômalas e, como a gente sabe, células oncológicas zumbis. Maravilha. Aqui eu vou falar um pouquinho sobre o envelhecimento da pele, que eu vou começar com vocês um pouquinho de estética. A redução, é sabida que nós temos uma redução na produção de fibroblasto.
nós temos um decréscimo do colágeno e um decréscimo da elastina. E eu estou falando isso porque eu quero que vocês entendam como que a hidrozonioterapia pode diminuir a velocidade desses decréscimos e dessas alterações da pele. E assim como o músculo que eu vou falar no esporte. Aqui está um esquema muito simples. Se vocês olharem em cima do bloco laranja, escrito geração de espécie reativa de oxigênio. Eu tenho um dano oxidativo e alteração no DNA. Leva a mais alteração e disfunção mitocondrial e leva ao envelhecimento. Se vocês olharem aqui à direita, isso é um ciclo vicioso. Quanto mais disfunção, mais espécie reativa, mais dano oxidativo ao DNA mitocondrial. E mais disfunção mitocondrial. E mais precoce o envelhecimento. Só cutâneo? Não! Sistêmico também. Maravilha. Vamos entender o mecanismo de ação da ozonioterapia e da hidrozonioterapia, no caso, para que eu possa mostrar uns casos para vocês. Nós temos só 40 minutos para falar disso. Eu quero ser bem assertivo com vocês. Primeiramente, essa pirâmide ela é incrível. Por quê? Quando eu tive a oportunidade, há muitos anos atrás, de aprender ortomolecular, eu aprendi muito a base dessa pirâmide. Inclusive, me apaixonei pela administração das soroterapias, das suplementações orais, e eu faço até hoje. Quando eu descobri a ozonioterapia, o que mudou? Mudou que eu consegui somar a ortomolecular. Por que eu consegui somar a ortomolecular? Porque eu vou agir no topo da pirâmide. Essa pirâmide, da base ao topo, a base é a parte, digamos, as moléculas aqui menos antioxidantes comparadas ao topo. A superóxido dismutase, que está como sódio aqui no topo, é a enzima antioxidante mais potente do corpo humano. Depois a catalase, depois a glutationa peroxidase. E na base da pirâmide a gente tem a glutationa com enzima Q10, carotinoide, flavonoide, por aí vai. Isso é interessante que a gente, sabendo usar a suplementação correta, a gente ajuda a ozonioterapia. A gente, usando a suplementação incorreta, a gente atrapalha a ozonioterapia. Fazer, por exemplo, um antioxidante antes de uma ozonioterapia, você atrapalha a formação dos ozonídeos. Ele tem que ser feito após a ozonioterapia. E como é que é o mecanismo de ação de uma vez por todas do ozônio? Aqui eu tenho a molécula de O3 e através da oxidação de moléculas lipídicas, principalmente os ácidos graxos poliinsaturados, que a gente chama carinhosamente de PUFAs, eu tenho a formação de ozonídeos lipídicos, que tem uma meia-vida mais longa e é menos tóxico. Através de uma reação com água, via carbono-carbono, eu tenho a formação de ozonídeos hidrofílicos, e tem menor meia-vida e são um pouco mais tóxicos. Maravilha! Qual que é o mecanismo de ação que esses ozonídeos desencadeiam? Primeira coisa, por uma questão de afinidade, os ozonídeos, tanto lipídicos como hidrofílicos, eles vão até a crista da mitocôndria e refazem, mimetizam o processo que as espécies reativas de oxigênio deveriam disparar, que é a transcrição epigenética da via NRF2. E o que essa transcrição faz? Ela faz síntese de glutationa, eliminação de espécies reativas de oxigênio através da superóxido dismutase, catalase e glutationa peroxidase, aumenta a síntese de NAD, vocês vão ver isso. Ela controla também e regula NF-kappa-beta, que é nosso transcritor de fatores inflamatórios. Maravilha! Aqui nós temos um trabalho, vou mostrar rapidamente, mostrando a ativação da via NRF2 através dos ozonídeos. Aqui outro trabalho, esse no caso em ratinhos, mostrando a mediação do NRF2 e NF-kappa-beta através da ozonioterapia. Esse trabalho que foi o nosso grande sucesso na ozonioterapia, mostrando que o ozônio promove uma fosforilação do NRF2 e diminui o estresse pró-inflamatório e diminui as citocinas inflamatórias em pacientes com esclerose múltipla, elucidando nessa data em 2017, de uma vez por todas, o mecanismo de ação dos ozonídeos. E como funciona essa eliminação de espécies reativas após eu ter a ativação da via NRF2 pelos ozonídeos? Aqui, por exemplo, eu tenho um ânion superóxido.
Aqui eu já tive a transcrição via NF2 da superóxido de dismutase, que transforma o ânion superóxido em peróxido de hidrogênio. Eu tenho um processo de catalisação pela catalase, a ação da glutationa peroxidase, que precisa ser reciclada o tempo todo, a ressíntese da glutationa, tá? Que precisa de alguns suplementos, que não vai caber eu falar na aula hoje. E assim eu evito dano celular. Toda vez que este esquema enzimático entra em ação, eu transformo uma espécie reativa de oxigênio, como o superóxido, eu peguei ele de exemplo, em água e oxigênio. Maravilha. E o que tem a ver isso com a pele? O que tem a ver com estética? Maravilha. Olha que legal esse quadro. O aumento da atividade antioxidante da superóxido dismutase. Quem faz isso? A via NRF2. Quem transcreve via NRF2? Os ozonídeos feitos através da ozonioterapia. Isso diminui a quantidade de radicais livres presentes nos fibroblastos. Aumenta o tempo de vida dos fibroblastos. Protege, consequentemente, também o colágeno e a elastina das alterações funcionais decorrentes da idade. Aumenta a atividade e funcionalidade. Muda a expressão gênica dos fibroblastos alteradas com a idade. Estimula a produção de colágeno e elastina e promove a redensificação dérmica, elasticidade e firmeza da pele. Preciso falar mais alguma coisa para vocês entenderem os benefícios da ozonioterapia na estética e também depois do esporte? Acho que não, né? Então vou fazer um esquema aqui um pouquinho mais complexo. Vou jogar minha tela aqui para baixo para vocês verem bem. Maravilha. À esquerda aqui eu tenho uma mitocôndria. Respiração celular e formação de ATP. Respiração celular gera espécie reativa de oxigênio que faz adaptação celular aguda. Beleza, ótimo, a gente já está sabendo disso. Quando eu coloco o ozônio, eu tenho uma outra via de ativação, até mais potente do que a via natural. O ozônio gera LOPs, que são aqueles ozonídeos que eu mostrei que são feitos em meio a lipídios, através da oxidação de ácidos graxos poliinsaturados, onde o grande maestro dele é o alfa-hidroxihidroperóxido. Esse é o principal ozonídeo feito nessa via. E na via ROS eu tenho a formação de peróxidos e aldeídos. Estas moléculas, estes ozonídeos, como são corretamente chamados, eles vão na crista da mitocôndria. Eles ativam a via NRF2, deslocando o NRF2 do núcleo, da crista da mitocôndria, migrando para o núcleo, transcrevendo superóxido de dismutase, catalase e glutationa peroxidase. Ao passo que eu também faço uma modulação do NF-kappa-beta, que é uma via epigenética que transcreve inflamação. Eu diminuo a inflamação, diminuo a interleucina 1, 6 e 8, aumento a interleucina 4, 10 e fator de crescimento tecidual beta. Também, ao mesmo tempo, no núcleo celular, eu tenho um efeito maestro na hora que eu ativo o NRF2, que protege, e não só, melhor dizendo, protege, ele modula 2.000 pares de genes. A proteção do DNA é feita através, principalmente, da superóxido dismutase após transcrita no NRF2. Maravilha! Agora a gente vai poder falar de hidrozonoterapia e eu mostrar uns casinhos para vocês. Eu quero primeiro mostrar um caso de uma pessoa muito próxima. Esse caso é muito bacana. HB, sexo feminino, 15 anos, um quadro de psoríase gutata. A paciente nos buscou por falha terapêutica com metotrexato e tacrolimus. Nós usamos o protocolo para ela de hidrozonoterapia. Vocês vão ver ela fazendo hidrozonoterapia só na primeira sessão. Depois, na segunda sessão, que é a sequência de fotos que eu vou mostrar, ela começou a ozonioterapia retal, protocolo reumatologia, e a pequena autohemoterapia, protocolo reumatologia. Maravilha. Dia 1/6 me liga a mãe dessa menina. Grande amiga minha, casada com um professor meu, falou: Caquete, me ajuda. Minha filha vai viajar daqui 45 dias, ela tem uma viagem de formatura do terceiro colegial, ela está com vergonha de colocar o biquíni, fora as dores que ela tem, que são impressionantes, eu não sei mais o que fazer. Aí vamos tratá-la. Olha como ela estava pré-ozonioterapia. Doía muito. A sensação que ela descrevia é como se ela estivesse sendo esfolada viva. Eu não esqueço nunca essa descrição dela. Maravilha. Isso é tudo pré-ozonioterapia.
Ela veio, fez uma hidrozonioterapia somente, e aqui já é a pele dela, no dia que ela veio fazer a retal, começar a ozonioterapia retal, mais a pequena ao tempo. Olha a diferença, olha o resfriamento de processo inflamatório que a gente tem nessa pele. Dê uma olhada, eu vou voltar para vocês verem. Olha a diferença. Perfeito. Aqui nós começamos todo o protocolo. Hidrozonioterapia, ozônio retal, pequena autoimunoterapia, 2 vezes por semana. E seguimos em frente. Aqui já dia 21/6, essa paciente já não apresenta mais lesões. Não apresenta mais lesões inflamatórias. Ela só tem uma alteração de pigmentação por conta das lesões do sol que ela tomou por várias vezes como tentativa terapêutica. Isso já dia 21/6, rápido, né? Olha que diferença. Aqui é só a despigmentação, ela saiu do processo inflamatório. E aqui dia 27/6, as perninhas dela, ela mandou para mim carinhosamente, até me emociona um pouco, no WhatsApp, ela indo para o aeroporto viajar e comemorando que ela ia poder usar biquíni, que ela não tinha mais dor. E depois, lógico, ela voltou da viagem, ela continuou o tratamento para que a gente chegasse aqui à direita no sucesso terapêutico. Aqui à esquerda, a foto pré-ozonioterapia e hidrozonioterapia. E aqui nosso feliz sucesso terapêutico à direita. Mais uma foto antes e após. Muito legal, né? Maravilha. Olha como é que está a perna dessa paciente hoje. Sem nenhuma cicatriz. E na estética avançada, de fato? Primeiro eu vou mostrar para vocês aqui, vou deixar o vídeo rolando, como funciona a hidrozonioterapia. Vocês estão vendo essa formação dessas bolhas. Essas bolhas maiores, ela não está sendo liberado ozônio. As bolhas menores, e quando o gerador diminui a potência, eu libero os ozonídeos, faço a água ozonizada, vou passar de novo para vocês, me desculpe. Faço a água ozonizada, e aí essa imersão da pele na água ozonizada, em tempos eu tenho a alternância de macrobolhas que fazem massagem, inclusive muscular, dependendo do programa, para que eu tenha soltura das fascias musculares, ao passo que eu tenho a formação de ozonídeos nessa água, que vão penetrar a pele do paciente. Tudo bem? Tem um trabalho que eu deixei aqui, a título de curiosidade para vocês lerem, que fala sobre os efeitos do ozônio e também dos óleos ozonizados, é uma revisão dos efeitos na pele, tá bom? Do velho Botti, falecido, nosso amado velho Botti. E quais são as principais patologias estéticas? Deixa eu ver como é que está meu tempo aqui. Temos tempo aí. Nós temos a dermatite atópica, envelhecimento cutâneo, onicomicose, psoríase, como vocês viram, uma psoríase butata tratada, muito felizmente, celulite, estrias, varizes, queimaduras, cicatrizes e herpes. Herpes zoster, o resultado é muito bom. Quais são os efeitos que a gente viu via NRF2, toda a transcrição epigenética, mas quais são os efeitos? Traduzindo, o ozônio também, na água, os ozonídeos, ele tem função bactericida, virucida, dependendo da concentração, tá? Virustático e fungicida. Na pele, ele acelera a eficácia da microcirculação, tanto da derme como da hipoderme. Ele aumenta a oxigenação dos tecidos, não só via NRF2, como por oferta direta. Acelera a atividade antioxidante endógena, a gente já viu isso, que é a normalização do equilíbrio da peroxidação lipídica, nós aprendemos há pouco. Os efeitos, eu tenho uma revitalização, bioestimulação da pele, estimula a granulação e epitelização, normalização do tecido subcutâneo e compactação do tecido adiposo. Por que eu coloquei isso no slide? Porque a primeira coisa que a paciente pergunta é se ela vai emagrecer fazendo uma hidrozonioterapia. Não, ela não vai emagrecer. Eu gosto de usar uma brincadeira com vocês. Qual é a brincadeira? Quando a gente estava na escola, lembra que perguntavam pra gente o que era mais pesado? 1 quilo de chumbo ou 1 quilo de algodão? Os dois têm o mesmo peso. O fato é que o chumbo ocupa menos espaço. E quando eu tenho uma gordura de melhor qualidade, com melhor oxigenação, menos produção de radical livre, menos estoques de toxina no interstício, na matrix celular desse tecido adiposo, eu automaticamente tenho um melhor sistema. Esse melhor sistema é muito mais fácil de mobilizar a gordura após o exercício físico e uma dieta. Mas o ozônio não vai emagrecer essa paciente, vai compactar, o que também dá um efeito estético bom, tá? Eu vou colocar uma sequência de fotos aqui de pacientes submetidas ao protocolo de hidrozonioterapia, todas fizeram hidrozonioterapia, depois punções com ozônio em gás em seringa, e depois a drenagem, que é feita com óleo ozonizado específico. Essa paciente, primeira sessão, 20ª sessão. Outra paciente, primeira sessão, 20ª sessão. Primeira sessão,
20ª sessão. Mais uma paciente. Trouxe só alguns exemplos devido ao tempo, tá? Primeira sessão, 20ª sessão. Essa paciente perdeu 7 quilos durante o tratamento, mas é muito interessante como ela teve uma redensificação do subcutâneo. É visível a olho nu como mudou. Antes ela parecia uma paciente flácida, por mais que tivesse preenchimento de gordura, e hoje com menos gordura por ter emagrecido, não parece tão fácil. Isso que é fantástico do ozônio. Aqui, primeira sessão e 20ª sessão novamente. E aqui eu tenho outras pacientes que estão em protocolo, para vocês verem como é que está na 10ª. Essa paciente fez hidrozônio também, fez as punções e o óleo ozonizado, a drenagem com óleo ozonizado. Perda de 8 centímetros do abdômen inferior. Vocês podem ver aqui na foto da esquerda, o antes, ela até estica um pouquinho para tentar diminuir esse abdômen, né, na foto. Olha a mudança que eu tenho da primeira para a 10ª sessão, parece que a paciente está compacta. As pacientes gostam de falar assim, doutor, parece que eu estou embalada a vácuo. Isso é muito legal, esse feedback. Realmente muda o toque, muda o subcutâneo, é muito bacana. Primeira sessão, 10ª sessão, do outro lado da mesma paciente. Aqui, outra paciente mais jovem para vocês verem. Primeira sessão, 10ª sessão. Olha que diferença que tem. Dá uma olhada nas coxas, a parte interna das coxas, como muda. Aqui eu tinha parecendo uma pele mais flácida, aqui uma pele mais redensificada. Essa paciente não perdeu nenhum quilo, nenhum quilo na balança. Olha o abdômen como muda bastante. Outra paciente, primeira sessão, 10ª sessão. Olha que diferença que a gente tem em relação à redensificação do tecido subcutâneo. Epitelial também, dá para ver, imaginar como é que está esse epitélio microscopicamente. E acho que é a nossa última paciente de estética, primeira sessão e 10ª sessão. Não parece que a paciente está mais compacta? Não é isso que a gente consegue visualizar na tela? Maravilha. Eu tenho mais 12 minutos para a gente poder falar de hidrozonioterapia no esporte. E vai dar tempo. Primeira coisa, a gente entender os mecanismos de ação rapidamente, simploriamente, dos ozonídeos. Os ozonídeos, eles têm funções incríveis, não só aquela que eu falei. Tem funções anti-inflamatórias diretas que eu vou falar para vocês. E eu coloquei uma listinha para vocês terem essa listinha da função da hidrozonioterapia, não só da hidrozonioterapia, como do ozônio sistêmico e ozônio local, no esporte. Primeira, aumento da oxigenação tecidual, levando a um down regulation da via HIF1. Isso é muito interessante. Quem não conhece essa via, dá uma lida nessa via que é muito interessante. Esse down regulation feito na via. Aumenta a velocidade do clearance de lactato. Isso é fantástico na recuperação do atleta. E eu vou mostrar rapidamente para vocês alguns atletas se recuperando, inclusive indo para finais, que tinham muita dor e tinham acúmulo de lactato, e eles conseguiram ter uma performance acima do esperado por toda a nossa equipe, fazendo só a hidrozonioterapia, tá? Promove efeito analgésico anti-inflamatório devido à oxidação do carbono-carbono do ácido araquidônico. Ele quebra a dupla ligação carbono-carbono do ácido araquidônico, não deixando transcrever o restante da via, não chegando em COX-1 e COX-2. Modula interleucinas inflamatórias via NF-kappa-beta. Estimula a MPK, a síntese muscular. Via NRF2 também, ele aumenta a velocidade de conversão das espécies reativas de oxigênio em oxigênio e água. Ele diminui a circulação de espécies reativas de oxigênio no tecido muscular e no tecido subcutâneo, através das enzimas que vocês já viram, superóxido dismutase, catalase e glutationa peroxidase. Isso é fantástico, porque o que mais se estuda em esporte hoje é liberação das membranas das faces musculares. Aquele processo de borbulhamento mais forte, alternando com a formação dos ozonídeos mais lentos na água. Isso faz com que eu tenha liberação das membranas das faces musculares. O borbulhamento é muito forte no programa desportivo da banheira, tá certo? Aqui eu coloquei carinhosamente um paciente nosso aqui da clínica, hoje meu amigo pessoal, ele fez um vídeo para mostrar para vocês, ele fazendo, um paciente que tem dores crônicas, ex-atleta, apresentador de televisão, o Neto, e ele colocou aqui, tá com áudio para vocês ouvirem. Então está fazendo uma sessão de hidrozonioterapia esportiva. Gente, olha que legal. Vai tirar minha força muscular.
A ideia é tirar as dores musculares dele, limpar todo o lactato, que é aquilo que acumula no músculo depois do exercício intenso, um dia pesado. Ele vai fazer 20 minutinhos aqui da manhã para poder recuperar o netão, para poder estar 200% no zona da bola. Olha como treme o tórax, como é forte esse borbulhamento de liberação de fáscia, tá? Esse trabalho é bem legal, vou deixar aqui para vocês na tela, deem um print depois, leiam, que é a utilidade clínica da ozonioterapia nas desordens músculo-esqueléticas. Aqui eu coloquei, isso não é com hidrozônio, só para vocês verem que nós temos uma infinidade de trabalhos, inclusive de comparação da injeção, tá? Injeção de oxigênio, ozonioterapia versus corticoide, para tratamento de fascite plantar, para bursite de ombro, temos outros trabalhos, tá? Mas eu trouxe em especial um trabalho que não é de esporte, mas fala de articulações, fala de pacientes que têm dor crônica, que foi um trabalho feito na Polônia em 2017, que eu tenho um carinho muito especial. Esse trabalho foi feito em pacientes com esclerose sistêmica e foram tratados somente com hidrozonioterapia no intervalo deste trabalho. Ele foi usado a termografia e outros critérios clínicos de inclusão e exclusão antes e depois. Muito bem. O N é pequeno, mas o trabalho é interessante. Foi um grupo de 42 pacientes com esclerose sistêmica. Esse paciente já tinha uma duração média da doença, que foi no intervalo de 6,55 a mais ou menos 5,18 anos, variando de 12 meses de diagnóstico a 23 anos em todo o grupo. No momento do estudo, os pacientes não receberam nenhum outro tipo de tratamento, o que é interessante. E como é que era feito o protocolo? Exame de qualificação, termografia inicial, avaliação inicial do score de acordo com o score da pele, avaliação inicial da mobilidade articular da interfalange, medição de pressão arterial, 2 séries de banho de ar abrangentes, que é a hidrozonioterapia de 10 minutos, realizada todos os dias, separados feitos e realizados em 10 dias sem tratamento. Termografia de controle pós. E olha aqui os banhos. 2 séries de banho de hidrozonioterapia de 10 minutos com mistura de ar gás ozônio e oxigênio fornecida na quantidade não superior a 2,42 miligramas, que é a certificação do gerador que eu mostrei para vocês. Feito por 10 dias e sem o tratamento, interrompido o tratamento convencional. Termografia final, medição de pressão arterial e avaliação de pontuação de acordo com a pele desse paciente no pós-hidrozônio e avaliação da mobilidade articular da interfalange. Aqui é para mostrar para vocês, não tem nenhum conflito de interesse, mas que vocês vejam que o único gerador, que é o que eu uso, tá? Que é o único, infelizmente ou felizmente, o único que a gente tem homologação e sabe as doses como ele funciona. Ele foi homologado há muitos anos atrás, em Pisa, na Itália, é amplamente utilizado na Europa, importado para o Brasil, para utilização no Brasil também, da Ozonomatic, tá bom? Conclusão desse trabalho. A ozonioterapia aumentou a mobilidade das articulações interfalangianas e diminuiu a espessura da pele, bem como reduziu a temperatura da superfície da pele nesses pacientes com esclerose sistêmica, melhorando os critérios clínicos destes pacientes, podendo ser considerado uma forma de tratamento neste grupo de pacientes. Eu trouxe pela gravidade que a gente sabe da esclerose sistêmica avançada e pelo desfecho muito favorável do uso somente da hidrozonioterapia. Aqui eu fiz uma pequena homenagem ao chefe da equipe esportiva, o fisioterapeuta Reinaldo Musailowski, que eu falo que eu não vivo sem ele no esporte, é um grande amigo e para mim um dos maiores fisioterapeutas do mundo, tá? Ele hoje atua no Rio de Janeiro. Vou mostrar alguns atletas para vocês. Esse aqui é o Sérgio Cordeiro, fazendo hidrozonioterapia. Ele, aos meros 64 anos, completou 1.000 quilômetros, ficou em segundo lugar nessa prova, porque ele ficou, inclusive, um dia sem correr por ter medo de raios, tá? Por ter medo de raios. E aqui eu quero que vocês vejam como é feito o hidrozônio, como o Reinaldo vai em campo fazer hidrozônio em condições não tão favoráveis. Vocês estão vendo essa imagem à esquerda, ele dentro de um tonel, fazendo hidrozonioterapia nos membros inferiores. E ele é um cara que ele só é um Deca Ironman aos 64 anos. E aqui ele ficou em segundo lugar porque ele não correu um dia por conta dos raios que ele não gosta. Maravilha. Aqui o Gilberto Lopes, multicampeão fazendo hidrozonioterapia à esquerda.
de 10K e 12K. Hoje ele está indo para meia e maratona, tá? Quero mostrar para vocês também o Itamar Góes, é um ultramaratonista. Olha onde ele está fazendo entre um tempo e outro da ultramaratona. Ele está se alimentando aqui à esquerda, dentro de um tonel, na picape aqui. Lógico, a picape está parada, gente, tá bom? É no meio do percurso, ele fazendo a hidrosonoterapia para soltar as forças musculares, aumentar o trânsito de lactato, ser analgésico anti-inflamatório para que ele continue correndo em alta performance. Aqui o Fernando Rufino, que é um atleta olímpico de paracanoagem, fazendo a hidrosonoterapia. Ele é um grande fã da hidrozônio aqui na clínica do meu amigo Reinaldo Muzailowski. O Fernando é um cara muito especial, tá? Fazendo hidrosonoterapia. Dá para fazer pré e pós, tá? Existem programas pré e pós exercício físico. O João Ricardo Vieira é um atleta de montaria em touros. Aqui o Reinaldo foi com ele até Las Vegas. Ele tá ali na banheira do hotel, tá? Fazendo hidrosonoterapia. E ele foi um finalista aqui, 2019, em Las Vegas. E ele, assim, é muito grato aos benefícios que tem com a hidrosonoterapia para que ele possa montar e ter menos dor, né? Em relação quando bate muito o boi no brete, para quem não conhece, existem muitas dores cervicais, muitas dores lombares. Aqui o Marco Eguchi é muito legal a gente mostrar, porque o Marco Eguchi, ele não queria... não é que ele não quisesse, ele na final, ele não estava tão confortável chegando à final, porque estava com muita dor, ele pegou um touro muito bravo e se machucou muito. E aí o Reinaldo, além das solturas que ele fez, fez várias sessões de hidrozônio antes da final e felizmente ele chegou sem dor e conseguiu aqui pegar, se não me engano, um segundo lugar, levar um cheque de $300 mil na final. Foi aí que ele até explodiu para o mundo. E aqui chegamos ao final da nossa palestra de hidrosonoterapia, da estética ao esporte. Gostaria de falar mais tempo com vocês. Espero que eu tenha trazido um pouquinho do meu conhecimento para vocês, um pouquinho de hidrosonoterapia, as aplicabilidades, pelo menos na estética e no esporte. Aqui à esquerda está o meu canal do YouTube, eu estou à disposição, também no meu Facebook e no meu Instagram. Podem me chamar no direct, que eu respondo com o maior prazer e agradeço a todos por doarem seu tempo para me ouvir um pouquinho. Gratidão eterna. Obrigado.